Nesse episódio, eu vou descrever 7 sinais sutis de que a tua criança pode estar com falta de apego seguro. Então, lacunas na construção do apego seguro. Mas calma, deixa eu fazer um disclaimer. A gente vai passar por esses 7 sinais, mas esse aqui é um vídeo, é um conteúdo, é um episódio de podcast. Isso aí não é uma avaliação psicológica. Então, eu sei o quão complexo é isso, mas igual, decidi trazer esse conteúdo aqui porque eu acho que às vezes a gente vendo por outro ângulo, às vezes a gente vendo, por exemplo, só o que é apego seguro, a gente não consegue visualizar muito, mas quando a gente vê, bom, isso aqui falta na criança que deveria ter o apego seguro, então isso aqui é um sinal de que não está sendo construído o apego seguro, às vezes a gente pode conseguir ter uma visualização melhor. Mas eu não quero de forma alguma endossar culpas maternas, eu não quero de forma alguma trazer uma vivência de que a maternidade precisa ser perfeita, eu não acredito nisso. Eu quero colocar luz sobre alguns comportamentos que eu sei da dificuldade que é avaliar. Então, eu penso que a gente tem acesso à informação de qualidade, como eu vou trazer aqui para vocês, que é uma questão assim muito de estudos, as questões, né, da teoria do apego mesmo mastigadas aqui, é a gente esclarecer, a gente colocar luz sobre algumas coisas que podem ser problemas ou não, e isso é uma forma da gente também ter mais material, mais argumentos para uma discussão, para uma conversa com um profissional especializado que vai nos atender. Então, assim, levem as dúvidas de vocês para alguém que possa dar uma avaliação pontual, específica, tá? Não fiquem se corroendo, não fiquem buscando essa perfeição. Eu sei que, primeiro, a maternidade, ela é composta de muitas coisas, então, de longe aqui isso é para reforçar que alguém tem que ser perfeito ou de deixar a pessoa mais alvoroçada ainda. Mas eu acredito muito segundo ponto, né? Eu acredito muito numa parentalidade, então maternidade e paternidade responsável. Eu acredito sim que a gente precisa estudar, que a gente precisa se trabalhar, que a gente precisa ter maturidade para avaliar a nossa criança, avaliar dentro do quanto a gente consegue. Então, mesmo como psicóloga, eu olho meu filho como mãe, eu olho meu filho como leiga, né, como pessoa. Então, eu olhar para o meu filho, eu conseguir avaliar é importante para que eu esteja conectada, que eu busque atender ao que ele precisa, que eu tenha delicadeza e sensibilidade às necessidades dele. E às vezes a humildade também da gente entender que não tem todas as respostas, ou que algumas coisas a gente não entende, que a gente precisa de ajuda, e que outras coisas, sim, a gente vai discordar de um profissional de saúde, a gente vai discordar, às vezes, de 1, 2, 3, 4 médicos, né? Eu sei de crianças que têm histórico de APLV, como meu filho tem, que é a alergia à proteína do leite, sabiam que a criança tinha alguma coisa errada e os médicos falando que não, e a mãe ali angustiada porque tinha quase certeza que sim, mas não tinha essa validação de ninguém, e aí passa anos a criança sofrendo. Então, a mesma coisa que às vezes a gente vai enxergar ali na criança alguma questão que não vai ser validada, também às vezes a gente vai ver cabelo em ovo, porque é complexo. Terceiro ponto que eu sei o quanto é difícil observar comportamentos, seja em adultos, tá? Especialmente em crianças. Crianças são muitas vezes contraditórias. Existem as questões das faixas de desenvolvimento que a criança se encontra, que uma coisa numa idade é totalmente esperada, numa outra não. Então, eu sei da complexidade que é tudo isso. Então, por isso que antes de pensar nesses 7 sinais, quis trazer esse disclaimer. Quero que a gente possa conversar a partir dessa perspectiva, sem se bitolar, mas trazendo elementos, uma forma lúdica para a gente conseguir enxergar o que pode ser a falta de um apego seguro. Mas deixa eu me apresentar, eu me chamo Ana Streit, sou psicóloga clínica, sou mestre em psicologia e saúde, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou terapeuta do esquema, eu dou aula sobre teoria do apego. Todos os pontos que a gente vai levantar aqui, eles são dúvidas, inclusive, de terapeutas lá fazendo especialização, psicólogos que têm toda uma formação em desenvolvimento humano. Então, saibam que a gente vai conversar sobre um assunto complexo, mas eu não tenho medo da complexidade. Eu acho que a complexidade ela serve pra gente
abrir a mente. E às vezes a gente quer ficar muito no causa e efeito, muito numa coisa linear, a gente vai emburrecendo o nosso pensamento. Então, eu não tenho medo da complexidade, eu não tenho medo de argumentação, eu tenho medo de pessoas grosseiras que vão, né, agir com, enfim, com uma postura violenta. Aí sim eu tenho medo e eu me preservo dessas coisas, mas eu não tenho medo do diálogo. Então eu gostaria que a gente pensasse nesse episódio e no que for falado aqui como uma abertura ao diálogo, tá? Não como um teste que eu criei aqui da minha cabeça para investigar apego. Não é isso, tá? Não é um teste de longe. Isso aqui é um teste psicológico. É mais um outro caminho para a gente conseguir aprender sobre apego e conseguir entender o que seria um sinal da falta de um apego seguro. Vamos lá, então? Nosso primeiro comportamento: a ausência de busca por conforto em momentos de dor ou medo. Pensa em uma criança pequena que acabou de cair, se machucou feio e ela não busca ninguém para se confortar. Aqui, né, a complexidade, a criança, caiu, se levantou e foi, não aconteceu nada, porque de fato às vezes ela não se machucou tanto, ela tá tão envolvida na brincadeira que ela não viu. Eu tô falando aqui de um machucado sério. Tô falando de um momento de vulnerabilidade da criança, de muito medo. Por que isso aqui é um sinal e é o primeiro sinal? Porque quando a criança tá muito vulnerável, ou tá com medo, ou teve uma situação muito punk e ela não falou para ninguém, ela não pediu ajuda, especialmente a criança pequena, é porque ela já foi treinada com relação ao desamparo aprendido. Então, aqui é um primeiro ponto, né, pra gente pensar. Às vezes a independência, às vezes a criança parecer muito despachada, nem sempre significa um bom sinal. Às vezes significa que a criança foi treinada para não parar e ela ela tem já essa sensação de que ela não vai receber o colo e o carinho. Aqui, ó, de novo, a complexidade, porque quando a criança tem a confiança no vínculo seguro, às vezes ela só olha para a mãe ou para o pai, ela recebe aquela validação, aquele suporte, ou às vezes a criança só vem pertinho, ela não precisa chorar litros, mas ela vem pertinho, ela tem aquela garantia, ela sabe que tá tudo bem, aí ela pode voltar a brincar. Por isso que eu não vou falar de coisas aqui bastante complexas. O ponto é, num apego seguro, a criança cai, ela pode ter a liberdade de chorar. Ela sabe que chorar não é um problema, ela sabe que ela pode correr quando ela tiver medo, ela pode contar com o pai, com a mãe, ela pode demonstrar sua vulnerabilidade. Isso aqui é muito importante no apego seguro. E claro, a gente vai ter crianças que vão ter um temperamento mais sensível e elas vão chorar mais e elas vão ter a emoção mais à flor da pele, e tem crianças que vão, sim, naturalmente ter mais essa questão de independência, ou elas vão ser mais voltadas, né, para fora e tudo mais. Então, o temperamento tem um impacto grande aqui. Mas momentos de vulnerabilidade, óbvio que todo mundo tem, especialmente as crianças, né? Que caem, que estão lá descobrindo a vida. Então, esse é o ponto que a gente precisa observar. Como a criança reage no momento de vulnerabilidade. No apego seguro, ela sabe que ela tem para onde correr e ela corre para quem, né, vai acolher ela. Esse segundo ponto aqui eu acho que é menos complexo do que o primeiro. A gente vai avaliar qual é a reação da criança ao reencontrar o pai ou a mãe ou a figura de apego seguro. Quando tem um afastamento, seja por um período maior de tempo, um turno, né, deixou a criança na escola, foi pegar depois, ou um período mais curto, essa criança, quando ela encontra a mãe ou o pai, o cuidador, ela tem uma reação de saudade, de querer encontrar aquele adulto, ela demonstra sentir a falta, algumas até podem chorar, mas tudo isso vai indicar o apego seguro. O que não vai indicar apego seguro? Vai indicar, às vezes, um apego evitativo, alguma questão até do apego ansioso, é que quando aparece o cuidador, essa criança faz questão de ignorar, faz questão de rejeitar, faz questão de ficar indiferente. E aqui também, né, a gente precisa ter uma abertura para entender que às vezes não é um momento que aquele pai ou aquela mãe foi ignorada pela criança ou que ela daqui a pouco preferiu continuar brincando, mas eu tô falando aqui pra gente olhar numa coisa mais, numa regra. Na regra, não na exceção, acho que isso é importante colocar. O terceiro ponto é como a criança reage à separação.
Muitas vezes os pais, eles sofrem, e as mães sofrem, né, quando vão sair e a criança fica chorando. E isso é um indicativo muito grande de apego seguro. A criança só chora porque ela tá sentindo a falta e porque ela tá sentindo a separação. É a gente sentir a perda de alguém que a gente ama muito, né, que a gente sabe que talvez vai voltar, que a gente espera, né, que vai voltar, mas a gente sente aquela separação. No apego inseguro, por exemplo, a criança não faz diferença, ela não demonstra nada, ela não vai chorar no afastamento, ela vai ter mais indiferença, né? Às vezes, quando tem um cuidador que é apego seguro e o outro não é, às vezes, para um, ela pode chorar nesse afastamento e para o outro, ela não faz muita diferença. Então, isso também é natural, né? Se a gente tem ali até os 3 anos, a gente vai ter especialmente uma pessoa, até os 2, né, anos, especialmente, né, a gente vai ter uma pessoa de apego seguro e outras que vão complementar esse apego. Então, é normal, né, que às vezes uma pessoa saiu, a mãe saiu, a criança sente bastante, às vezes é o pai, ela não dá toda aquela bola, né? E depois isso vai dividindo com o tempo. E um detalhe aqui, né? A criança com apego seguro, por mais que ela vai chorar nesse afastamento da mãe, por exemplo, ela consegue depois brincar, interagir com outro adulto que tá ali, ela consegue ter um consolo ou ela consegue se distrair. No apego ansioso, às vezes a criança fica inconsolável. E no apego evitativo, às vezes a criança não fede, não cheira, né? Nem percebeu que a mãe saiu. Então, os extremismos aí vão ser marcantes. No quarto sinal, a gente vai buscar entender qual é a preferência daquela criança, por quem aquela criança chama mais. No apego seguro, a criança vai ter uma preferência por alguém especial. No apego inseguro, ela não vai fazer distinção. Isso não tanto entre membros da família, mas se a gente tiver um olhar mais clínico ali, a gente consegue ver qual que é o preferido ou a preferida, né? Em geral é a mãe, ou quem faz o papel, né, de cuidador principal. Mas no apego inseguro, a criança não faz distinção da mãe para um estranho. E aqui, né, algumas pessoas com bebê, elas veem assim, aquela criança é muito dada, vai com qualquer um. Mas tem uma diferença muito grande a criança ir com qualquer um com a mãe por perto ou a criança ir com qualquer um na ausência da mãe. Então, uma coisa é, eu tô aqui com meu filho no colo, um estranho pega ele, fica brincando e ele fica ali de boa por algum tempo, daqui a pouco ele chora. Ou fica lá brincando e eu tô ali por perto. Agora, a criança vê um estranho, vai com o estranho, a mãe sai e ela não faz nenhuma diferença mesmo na ausência da mãe, aí isso costuma ser um indicador do apego inseguro. E no apego seguro também, a criança, quando caiu, se machucou, teve medo, ela tem um adulto de preferência, que ela corre, que ela busca o acolhimento. O quinto sinal é o comportamento da criança durante a brincadeira e a exploração. Nos apegos inseguros, a criança, às vezes, ela tem uma exploração do ambiente muito pobre. Ou ela fica vigilante para onde o adulto está indo, ela não consegue ficar sozinha. Isso também a gente tem que observar, né, que quanto menorzinha a criança, ela aguenta mesmo pequenos períodos sozinha, isso é normal, né, da idade, mas conforme ela vai crescendo, ela consegue explorar, e às vezes explorar não é só a criança estar completamente sozinha no ambiente, mas eu tô aqui com o meu filho, ele tá lá brincando, ele consegue brincar com as coisinhas dele, às vezes ele interage comigo. Então, aqui a gente vai ver que o apego seguro, ele vai permitir a criança ter uma profundidade maior na brincadeira, uma imersão, mesmo que às vezes ela interage, ou às vezes ela olha, né? Aquela criança que tá no parquinho, por exemplo, vai descendo, escorrega, ela tá felizona lá subindo e descendo, mas ela dá uma olhada de vez em quando pra mãe ou pro pai por ali. Às vezes, no apego inseguro, essa criança nem sobe no escorrega, ela fica completamente colada nos pais. E às vezes, quando é um apego inseguro evitativo, a criança vai lá brincar, ela nunca mais olhou para trás, ela nunca confere se o pai ou a mãe estão ali, ela não consegue mesmo ter uma marca com aquele adulto, né? Acho que a gente pode falar assim, aquele adulto é indiferente a ela. Então, nesse caso, com relação à brincadeira, a gente também vai prestar atenção nos sinais de comportamentos muito intensos, ou a criança não brinca e fica totalmente colada no adulto, ou ela
não tá nem aí pro adulto. Então, esses dois extremos, eles são preocupantes. No apego seguro, a gente vai ter uma criança que brinca bastante, que explora, mas que eventualmente dá uma olhada, que eventualmente vem compartilhar algo, eventualmente, né, no momento de vulnerabilidade ali, volta pro adulto, ou até para compartilhar as suas vivências. E esse é o nosso próximo ponto. Então, é o sexto sinal. É como a criança interage com esse adulto. Essa é uma das coisas mais fantásticas que eu achei, assim, quando eu comecei a perceber no meu filho e que me deu, assim, ó, uma tranquilidade de perceber ali um sinal do apego seguro, que eram os momentos em que ele tava brincando ou que ele tava com uma outra pessoa numa outra casa, num outro ambiente, e ele tava feliz lá e queria me mostrar as coisas. Então ele, mamãe, o Pocotó, mamãe, tal coisa, mamãe, porque eram coisas assim, mostrando aquele universo que naquele momento eu não fazia parte e me incluindo ali. É um desejo genuíno de partilha. Isso a gente vê no apego seguro, essa construção. E a gente vai chamar também, né, dessa triangulação. Então, é a criança, o cuidador e o objeto. Crianças, por exemplo, que têm autismo, elas já desde muito bebê, a gente já percebe que elas não fazem essa triangulação. Elas não conseguem, mamãe, a garrafa, né? Ou que seja, olhar para a garrafa, olhar para a mãe, né? Fazer esse terceiro ponto, assim. Quanto mais refinado fica essa triangulação, mais um sinal do apego seguro e de construções mesmo, né? Do desenvolvimento pleno da criança, que muitas vezes pode ter a ver com apego, muitas vezes tem a ver mesmo com questões de desenvolvimento ali da criança, como eu falei, né, do autismo. E por isso que a gente não pode forçar a criança a ficar sozinha ou a não interagir. A gente precisa responder às interações da criança e algumas crianças vão ficar mais confortáveis sozinhas do que outras, mas se a criança pede presença, é muito importante que a gente dê presença, porque às vezes, também a gente tá falando só de apego aqui, né, mas às vezes pode ser uma ansiedade de separação, às vezes podem ser questões do temperamento da criança, outras questões que a criança tá passando ali, então a gente não pode forçar uma independência precoce na criança. Isso é muito prejudicial em nível socioemocional, né, em questões assim das emoções, da estrutura psicológica da criança. E o nosso último sinal é como a criança busca o apoio e o contato em momentos de vulnerabilidade. Então, a gente tem quase que num passe de mágica quando a criança chora, se machuca e busca a figura de apego seguro, ela se acalma. Mesmo que em alguns momentos ela não vai se acalmar assim instantaneamente, muitas vezes é instantaneamente, e é muito bonito de ver, assim, tem pessoas que falam, só queria o cheirinho da mãe, e muitas vezes é isso aí mesmo, né, que é um sinal. Às vezes, claro, a criança vai continuar chorando, mas não é aquele choro desesperado, a gente vê que é um choro mais... não é contido, mas é um choro que a criança tá confortável, a gente consegue enxergar isso. São sinais de alerta quando a criança, no contato com o cuidador, ela fica mais desesperada ainda, às vezes ela não quer aquele colo, também é um sinal de que não é um apego seguro, ou mesmo ela rejeitar aquela ajuda, né? Ela rejeitar o contato e a intimidade, aí a gente já vai vendo assim com clareza o apego evitativo se formando. Eu queria dizer que a gente forma apego seguro durante toda a vida, o nosso cérebro é muito adaptável, especialmente quando a gente é criança, né? O cérebro da criança é muito adaptável, então isso aqui não é para taxar ninguém como mal ou bom pai ou mãe, não é nada disso, não é para colocar caraminhola na cabeça de ninguém, é só para colocar mesmo as informações de uma outra forma, organizadas de uma outra forma. Eu quero responder as dúvidas que vocês tiverem, então podem mandar dúvidas específicas aqui nos comentários, daqui a pouco eu vou responder nos comentários mesmo. Se eu ver que tem alguma dúvida que ficou muito marcante para vocês, eu faço um novo episódio, eu faço um novo vídeo sobre isso para exemplificar mesmo algo que tenha ficado que vocês querem daqui a pouco aprofundar mais, né? Às vezes, a construção do apego seguro, a gente não conseguir de primeira, ou às vezes a gente ter dificuldade na construção do apego seguro, não quer dizer que aquela pessoa é uma má mãe ou um mau pai, né? Às vezes quer dizer que aquela pessoa tá fazendo o melhor que ela pode e ela ainda precisa de ajuda. Ela precisa de uma rede, ela precisa de suporte, ela precisa de mais informação, ela precisa de alguma outra orientação útil,
para a vida dela, ou ela também precisa ser olhada. Então, isso aqui não é para dizer que alguém é negligente ou taxar ninguém de nada. E se tu identificou daqui a pouco algum sinal aí que não seja do apego seguro na tua criança, fica tranquilo, tá? Tô aqui segurando tua mão, porque eu sei como pode ser triste e alimentar a culpa, e não é para nada disso, é para realmente daqui a pouco ir mais na veia, para realmente fazer alguns reparos ali, que às vezes são super pontuais. Então, eu fico à disposição para a gente continuar conversando nos comentários para esclarecer as dúvidas. Mas daqui a pouco tu viu algum sinal aqui, busca ajuda profissional, busca ajuda de pessoas da tua confiança, porque construir um apego seguro não é fácil, não é impossível, tá? Mas não é fácil, especialmente quando a gente ainda tá se trabalhando, ainda tá construindo um apego seguro na gente. Mas eu também acredito muito que a relação com o filho, uma nova relação na nossa vida, ela pode não só ser uma boa relação para outra pessoa, mas também pode ser uma relação muito curativa para nós, mesmo que não seja uma relação perfeita. Para desenvolver apego seguro, muito mais do que a gente ficar ali atento a esses sinais e se rotulando, a gente precisa presença, disponibilidade emocional, consistência, constância ao longo do tempo. Então, quando tu deitar a tua cabeça no travesseiro, não te cobra de ser uma mãe ou um pai, né, uma figura perfeita, mas sim busca também olhar para ti. Eu acho que o grande pulo do gato quando a gente pensa em apego seguro é a gente conseguir olhar pra gente, para as nossas emoções, para nossa história, tendo delicadeza para nos tratar, e aí sim também delicadeza para que vai naturalmente, né, vazar e extrapolar de nós para o outro. Eu espero que tenha sido um conteúdo útil. Confesso que eu tô um pouco insegura com esse formato, mas me contem aqui nos comentários como foi para vocês. Se fizer sentido, compartilhem nas redes sociais também, vai ajudar bastante esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Deixem o feedback de vocês, que ajuda também eu pensar em outros formatos. Se foi muito bom, né, compartilhem aí. Se foi muito bom, deixa o teu like, se inscreve no canal, deixa uma avaliação de nota máxima no Spotify, se foi assim, uau, né, muito, muito bom. Mas me dá teu feedback que me ajuda bastante. Muito obrigada pela atenção, pela presença aqui, pela confiança, e nos vemos no próximo episódio. Até lá!